como a família toda é da praia, a referência primeiro que eu tive foi sempre dessa coisa de coisas do mar, né? Então, polvo, lula, peixe de tudo quanto é jeito, marisco, ostra, camarão. Meu avô era dono de restaurante, então já tinha essa coisa de explorar os ingredientes e a importância de mostrar os ingredientes. Pô, isso é isso é aquilo, isso é gostoso. Esse era o meu avô, que era de uma família de padeiros até. E do lado da minha avó era uma família de açougueiros. Então era muito comum a gente comer essas coisas porque a minha avó foi criada vendendo a carne para os clientes e o que se comia em casa era o que se não vendia muito, né? Então eram os miúdos. E é um momento também que eu tenho muito carinho com meu avô, porque como a gente tinha essa relação com comida e ele se ligava que eu tinha essa coisa mais assim e tal, ele meio que estimulava. Era uma coisa muito especial. Do Simples ao Espetacular de hoje, a gente vai ter um dos meus pratos favoritos, algo que eu já pedi até de presente de aniversário, que são esses bichinhos aqui, que vêm prontos para comer direto do mar. Ostras! Nossa, como eu gosto disso aqui, cara. Antes da gente realmente fazer a ostra, que a gente vai fazer hoje 2 molhos para acompanhar elas, a gente vai fazer um molho minenote, não sei se eu estou falando o meu francês, pardon my French, meu francês não é nessas coisas. E aí a gente vai fazer um outro molho, que é o favorito da Larissa, que é como ela gosta mais de comer as ostras dela hoje, que é um beurre blanc de coentro. E aí a gente vai gratinar ele junto com uma farofinha de pão bem crocante por cima. Até a gente fazer esses 2 molhos, e a farofinha que vai por cima gratinando, a gente vai manter as ostras sempre desse jeito, ó. Num bowl com bastante gelo, gelo por baixo, gelo por cima das ostras. Eu tenho cerca de 1 dúzia de ostras aqui, que dão tranquilo para 2 pessoas. Eu vou deixar elas aqui na geladeira esperando pela gente. E aí a gente vai começar pelo preparo do vinagrete. Para preparar o nosso vinagrete minenote, a gente vai precisar de cebola roxa, vinagre de Jerez, que pode ser substituído, se você não tiver vinagre de Jerez, por vinagre de vinho branco, também fica tranquilo, ou mesmo vinagre de vinho tinto. Só não aconselho vocês usarem para esse o vinagre de arroz, porque ele tem um sabor um pouco mais suave e a gente precisa de uma acidez um pouco maior. Para 1 dúzia de ostras, a gente vai usar mais ou menos meia cebola bem picada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a cortar nossa cebola aqui num brunoise bem pequeno. Muito importante, gente, quando a gente for cortar bem pequenininho, a gente tem uma faca bem afiada, porque facilita e muito o nosso trabalho. Além de ser mais seguro, é bem mais capaz de você se machucar com uma faca não afiada do que você se machucar com uma faca afiada, porque a faca afiada faz o trabalho, a faca não afiada, ela só escorrega, né, para todos os lados. Então eu venho aqui, ó, e começo a fazer a minha cebola roxa picadinha. Antes de eu pegar essa cebola aqui e repicar, pra gente fazer bem fininho, o que eu quero mostrar pra vocês também é o seguinte, como a gente segura a cebola e como a gente corta a cebola pra gente não se machucar, né, e ter o melhor resultado possível. Então, ó, quando a gente for cortar a nossa cebola, o que a gente vai prestar atenção? A gente vai pegar a nossa mão e a gente vai esconder primeiro o nosso dedão, para ele não ficar na frente na hora de picar. Vou colocar ele para trás, certo? E aí a gente vai usar o osso da nossa mão, esse ossinho aqui, primeiro como uma guia. Então a gente vai segurar o alimento, no caso aqui a cebola, vai deslizar o nosso dedo para trás, vai colocar
a ponta dos nossos dedos também para trás, para não ficar vacilando assim na frente, você nela. E aí a gente vai usar a guia do nosso dedo, que é essa junta aqui do osso, como o regulador de espessura. Então a gente vem aqui, um corte, um pouquinho para lá, depois um corte, um pouquinho para lá, depois um corte, e assim a gente vai. Feito. Agora a gente vai pegar isso aqui tudo e vai bater na faca para ficar bem miudinho. E quando a gente repica, é muito importante que a gente também proteja os dedos que a gente vai segurar a lâmina da nossa faca. Nunca segurem a lâmina assim, com os dois dedos pela ponta. Porque o que acontece? Quando vocês estiverem fazendo esse movimento, vocês podem deixar o dedo aqui embaixo e aí vocês cortam. Então você sempre apoia, sempre tem o controle da faca segurando pelo cabo, certo? E aí a gente vai fazer pressão na ponta da lâmina. E aí a gente vai usar a curvatura natural da faca para picar. Então vamos lá. Segurando aqui. Temos aqui já a nossa cebola maravilhosamente picada, fininha, e o que vai fazer o nosso molho ser o molho, o vinagre. Então, como a gente monta? É muito fácil. Tudo que a gente vai precisar é de um potinho, como esse, e uma colher, como essa. E tudo que a gente vai ter que fazer é o seguinte. A gente vai colocar a cebola aqui bem na moral. Aqui eu coloquei metade da cebola, tá? Ali eu mostrei a cebola toda porque eu mostrei pra vocês como a gente pica, mas a receita do vinagrete a gente vai usar só meia cebola roxa. Depois que a cebola já está aqui dentro, a gente vai colocar o vinagre. Aí você pode falar, nossa Gus, mas pouco vinagre, muita cebola. A cebola vai soltar bastante água junto com o vinagre que a gente vai colocar aqui. Então não se preocupem com isso, porque vai ficar um vinagrete bem caldoso, bem gostoso pra gente envolver as nossas ostras. E a última parte vai ser pimenta do reino preta. Vou fazer a medida que a gente gosta lá em casa, que é bastante. Bom, temos aqui o nosso vinagrete, ó, bem misturado, ele já começou a pegar uma cor bem tradicional dele. Tudo que a gente vai fazer agora é ele dando um tempo aqui na geladeira e a gente vai começar a preparar a nossa farofa de pão que vai cobrir as nossas ostras gratinadas. A gente vai usar aqui o pão que a gente tiver, gente. Esse aqui, nosso pãozinho francês de todo dia, maravilhoso, guerreiro. A gente vai colocar eles numa assadeira rasa, tranquilo, sem sal, sem azeite, sem nada. A gente vai torrar ele até ele ficar bem durinho como uma torrada. Pô, Gus, eu tenho aqui um pão na minha casa de fermentação natural, não quero usar o pão francês. Pode usar. Pô, Gus, eu tenho aqui um pão amanhecido que está de vacilação. Pode usar. Você pode usar todo o pão que você quiser. A única coisa que eu não aconselho você a fazer é tentar dar um pulo do gato e fazer essa farofa já com a farinha de rosca que a gente tem pronta em casa, né? Que a gente faz, né, obviamente, do pão que sobra na nossa casa. Eu não aconselho porque é o seguinte, a gente vai bater ali no processador e a gente não quer uma farinha fininha, como a farinha de rosca que a gente tem e usa para empanar bife. A gente quer uns pedaços maiores, menores, para quando a gente comer a ostra gratinada, a gente tem aquele crocante gostoso que só os pedaços de pão em diferentes tamanhos dão. Então a gente vai colocar aqui, forno baixo, tá? Não precisa ser um forno muito alto. Então a gente vai colocar aqui a 150 graus, o meu forno já está pré-aquecido. Vai deixar mais ou menos uns 10 a 15 minutos até o pãozinho ficar bem crocante e aí a gente vai bater ele no processador. Enquanto o pão tá dando aquela secada, aquela enxutada dentro do forno,
a gente vai na nossa salsinha, mas a gente não vai usar os talos. Os talos a gente vai deixar aqui de lado e a gente vai usar só as folhas. E da mesma forma que a gente fez antes já, a gente vai pegar a salsinha e vai amassando ela num grande bolinho. E aí a gente vai usar a mesma técnica que a gente usou agora há pouco na cebola para cortar a nossa salsinha. Pronto. A gente também não vai repicar, gente, porque o que importa aqui é a gente ter ela em pedaços pequenininhos, mas ainda com bastante sabor de salsinha. Se a gente pegar a salsinha e fizer aquele mesmo procedimento que a gente fez com a cebola, todos os óleos essenciais, todo o sabor da salsinha vai se volatilizar. E aí não vai ter nada de sabor de salsinha. Vai ser só uma coisa verde com gosto de clorofila. Não vai ser legal. Então a gente vai deixar a salsinha aqui no jeito e aí a gente vai partir para nossa farofa de pão com pão que deve estar no jeito já. Bem crocante como a gente precisa. Então o que a gente vai fazer? Eu vou cortar ele em pedaços. Vai dar uma esmigalhada aí, não se afobe, não se desespere. A parte boa é que esse pedaço da farofa já tá feito, né? E o que a gente quer justamente, legal até isso acontecer, porque a gente tá procurando justamente isso, ó. A gente quer pedaços maiores, o pozinho. Isso tudo vai dar uma textura muito gostosa na farofa. Com o pão já no esquema, cortadinho, bonitinho, a gente vai pegar o nosso processador de alimentos. Tudo que a gente vai fazer é colocar o pão lá dentro, um de cada vez, vai fechar. E aí a gente vai só dar uma pulsada. Acho que já tá no jeito, um pouquinho mais. É isso aqui que a gente quer, exatamente, ó. Pra vocês verem, ó, tá vendo? A gente tem uma farofa bem soltinha, com vários pedaços, pozinho de pão, pedaços maiores, pedaços menores, pedaço de lado, pedaço de miolo, pedaço da casca. E a gente vai continuando processando esses pães até eles virarem todos uma farofa. Linda farofa de pão, pedacinhos maiores, pedacinhos menores, tudo que a gente quer. E a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai colar aqui, vai pegar uma frigideira grande, tá, gente? Aqui eu vou usar uma frigideira funda, porque ela vai segurar muito bem todos os ingredientes da nossa farofa dentro. Não usem uma frigideira rasa. E aí a gente vai colocar, aqui a gente tem 50 gramas de manteiga. Vamos esperar ela começar a derreter. E aí quando ela estiver quase toda derretida, a gente vai jogar a nossa farofa de pão. E aí, uma coisa que a gente também vai usar na nossa farofa é o limão. O limão, além da gente usar as casquinhas dele para dar um sabor muito gostoso, a gente vai usar um pouquinho do suco. O suco, ele vai dar uma acidez que vai fazer com que o gosto da farofa levante, assim, dê realmente uma boa valorizada. E vai combinar muito bem com as ostras e o molho que a gente vai colocar junto. Então aqui a gente tem a nossa manteiga já no esquema. A gente vai juntar a nossa farofa. E aí a gente vai misturar com a manteiga. Enquanto ela tá aqui pegando uma cor, vou temperar ela com pimenta do reino preto moída na hora. E sal. Também dá um sabor bastante especial para nossa farofa. E aí a gente vai deixar ela pegar uma cor bem de leve. Enquanto ela pega essa cor, eu vou usando o nosso velho microplane, que já apareceu aqui no episódio da torta de limão. E vamos começar a tirar as cascas.
descascado. E vamos continuar mexendo, ó. A gente consegue ver que a farofa já pegou um pouquinho de cor, né? Mas não tá dourada, não tá crocante, do jeito que a gente gosta de comer uma boa de uma farofa. Nessa hora a gente vai colocar... Ah, mas muito importante, nessa hora a gente vai desligar o nosso fogo e aí a gente só vai somar o limão e a salsinha. E vai misturar. Com a nossa farofa de pão tostadinha, a gente vai fazer o nosso beurre blanc. O beurre blanc é o molho que vai envolver as ostras pra gente colocá-las pra gratinar no forno. Bom, tem duas etapas, tá, gente? A primeira etapa a gente vai juntar aqui vinho branco, a gente tem vinagre de vinho branco e um ingrediente que é essencial nesse molho, a água. Os outros ingredientes, uma cebola branca bem picada, beleza, vamos dar uma aplanada de todo mundo aqui dentro. E aí a gente vai entrar com a pimenta do reino preta. A pimenta do reino preta, gente, é muito importante que a gente coloque ela inteira, mais ou menos uns 5, 10 grãozinhos. A gente não pode nunca quebrar a pimenta e colocar aqui dentro. Por quê? Se a gente colocar a pimenta quebrada aqui dentro, ela vai liberar uma cor tremenda. E aí o nosso molho ele vai acabar mais escuro do que ele realmente deve ser. Então agora com todos os ingredientes aqui dentro, a gente vai levar ao fogo máximo. E assim que ele começar a ferver, a gente vai colocar no fogo mínimo e vai cozinhar por mais ou menos 1h30, 2 horas, no fogo bem baixinho, até que tenha uma concentração de líquido aqui dentro que seja mais ou menos de uns 2/3 mais ou menos da redução. A gente vai acabar praticamente só com um fundinho da panela de líquido e a cebola e a pimenta lá dentro dele. Dois terços do líquido já foram embora. A água foi essencial nesse momento para que a gente pudesse aumentar o tempo de cozimento e aumentar o sabor que a gente consegue tirar desse molho. E a cor dele é o que indica realmente que está na hora da gente passar para o próximo passo. E aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar dentro desse molho creme de leite fresco. Pronto. E aí, no fogo baixo que a panela já tá, a gente vai deixar essa quantidade de líquida reduzir pela metade. Agora, o nosso molho já tá na hora de começar a receber a manteiga. Como é que eu sei isso? A gente vai olhar para ele aqui dentro, ele vai estar com uma cor castanho clara, não muito forte. As cebolas dentro dele também estão com uma cor castanha, bem bonita. A textura é bastante cremosa, mas a gente vai fazer o que agora? Vamos colocar ele no fogo mais fraquinho que a gente tiver no nosso fogão. E vamos começar a adicionar a nossa manteiga. Vai misturando ela dentro do molho, ela vai derretendo aos pouquinhos e aí ela começa a incorporar dentro da nossa base, ó. Então o nosso molho está na fase final aqui, batendo os últimos pedacinhos de manteiga dentro dele. E a gente pode ver que a textura dele mudou consideravelmente, a cor dele mudou consideravelmente. Está num amarelo claro, um amarelo palha, digamos assim. E aí a gente vai fazer o seguinte agora, que a gente já emulsionou toda a manteiga dentro dele. A gente já desligou o fogo, a gente vai pegar uma peneira, um bowl,
devagarinho jogar esse molho dentro da peneira para tirar todos os pedacinhos de cebola, todos os pedacinhos de pimenta que ficaram nele. Com uma colher bem fácil, só vou dando uma passada por aqui. A gente vê que toda a cor, né, que estava na cebola, ela passou para o molho. Digamos que a gente deglaçou a cebola com o creme e a manteiga. Se você gosta de coentro, coloque coentro. Se você não gosta de coentro, não coloque coentro. O coentro não vai interferir na cor, tá, gente? Não vai fazer o molho ficar verde ou nada do gênero. Tudo que ele vai fazer vai liberar o seu sabor aqui dentro e vai ficar ainda mais gostoso. Com o molho pronto, a farofa pronta, tudo pronto, a gente vai cair para as nossas ostras. Quando a ostra ao natural assim, a gente tem que soltar ela da concha, porque ela tá presa, ela tem um outro músculo que é por baixo. Então a gente vai pegar a nossa faca, vai gentilmente colocar por baixo e vai soltar esse músculo. Com as ostras abertas, a gente vai começar a montar. A gente vai fazer hoje dois tipos de ostra, como eu falei lá no começo. A gente vai fazer as ostras gratinadas e as ostras frescas. Como as ostras frescas é só abrir e colocar o vinagrete em cima e comer, a gente começa pelas ostras gratinadas, porque elas vão passar um tempinho lá no forno. Então eu vou pegar aqui uma assadeira rasa e vou colocar no fundo dela sal grosso. Aqui eu tirei a água das ostras, por quê? Porque eu quero que a gente coloque o molho e elas cozinhem dentro do molho e a nossa farofa gratine por cima. Se eu não tirasse, isso tudo atrapalharia no cozimento e também naquela casquinha crocante que a farofa faz. Então é muito fácil, com as nossas ostras já abertas aqui sem a água, a gente vai deixar o nosso sal bem arrumado. E aí a gente tem o nosso beurre blanc de coentro maravilhoso prontinho aqui no jeito. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai banhar as nossas ostras com ele. Uma colher de sopa é o suficiente, gente. Não coloquem muito, porque aí às vezes transborda e não é muito legal. E aí agora a nossa farofa de pão. Pronto, lindão. Agora a gente vai pegar as nossas ostras, vai levá-las no forno e diferente de quando a gente colocou o pão na parte do meio, a gente vai colocar as ostras na parte de cima, que é a parte mais quente do forno, para que elas gratinem. Segundas ostras são as ostras frescas. Uma coisa muito legal que eu queria mostrar para vocês é como montar o prato de servir as ostras. É muito legal a gente servir elas sobre o gelo picado. Antes da gente colocar o gelo, é ver se ele não tem muita água no fundo. Esse aqui é um gelo bem sequinho, digamos assim. E aí a gente vai colocar no fundo o mais quebradinho possível. E aí a gente vai arrumar elas bem bonitas assim, para elas ficarem bem geladinhas. Então a gente já tem as ostras aqui no jeito, a gente vai trazer o nosso vinagrete. O vinagrete já ganhou a cor tradicional que ele tem. A gente vai pegar uma colher do nosso vinagrete, sem exagero também, tá, gente? Para que a gente tenha um equilíbrio entre o sabor das ostras e o sabor do vinagrete. E uma cebolinha fresca que eu acabei de cortar, para ajudar a dar uma refrescância a mais, mas também compor o visual. E aí a gente tem
as nossas ostras gratinadas, que como né, elas estão quentes, eu não vou servir elas sobre o gelo, eu vou servir elas sobre uma cama de sal grosso moído médio, como a gente usou para gratinar elas. Hora de provar estas maravilhosas ostras. Olha isso, cara. Meu, qual que eu vou atacar? Eu vou atacar essa aqui. A ostra solta, nada de concha quebrada. Então desliza e é só alegria. Nossa senhora, que coisa boa. Agora, nas nossas próximas, que são gratinadas, eu vou colocar, óbvio, né, mais um pouquinho de Berry Blood coentro, que eu não sou bobo, por cima de tudo. E aí, vai que vai. Nossa, derrete na boca. A manteiga, o coentro, a casquinha crocante por cima. Muito bom. Gente, muito obrigado. Foi um prazer compartilhar esse prato com vocês, um dos meus top 5 favoritos da minha vida. Espero que vocês façam, curtam, compartilhem com quem vocês amam. Eu vou cair de novo aqui nas minhas ostras e espero vocês na semana que vem para mais um do simples ao espetacular. Valeu, um abração, tchau, tchau.